Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Geller, eu sou aluno de doutorado, minha orientadora é a professora Daniela Tetânico. Eu estou fazendo estágio de docência na disciplina de cinesiologia e hoje eu vou falar com vocês então sobre a cintura escapular. Então, inicialmente, para nós entendermos um pouco mais sobre a cintura escapular, nós precisamos primeiro então conhecer a estrutura óssea que vai compor essa região. Então nós vamos falar basicamente hoje sobre a região da escápula, né, esse osso da escápula, e sobre a clavícula. Nós não vamos hoje falar sobre o húmero, tá? Ele vai ser estudado na próxima aula, quando nós vamos falar sobre a articulação gleno-humeral ou articulação do ombro. Então hoje nós vamos apenas nos deter nessas outras estruturas aqui. Então nós temos aqui uma vista da parte anterior da escápula e da clavícula e aqui uma vista posterior desses dois ossos. Então nós vamos já ver aqui algumas estruturas ósseas, né, alguns acidentes ósseos bem importantes que vão nos auxiliar ao longo da aula para poder entender um pouquinho melhor onde é que é a origem e a inserção de alguns músculos, e conhecendo a origem e a inserção a gente consegue então também entender um pouquinho mais sobre a ação que esses músculos desenvolvem. Então aqui na parte anterior, né, nessa vista anterior da escápula, nós vamos ver aqui principalmente do processo coracóide, né? Essa estrutura óssea aqui, esse acidentezinho ósseo, então é bem importante porque ele é um local de origem e de inserção de alguns músculos. A vista posterior ela tem mais, digamos assim, acidentes importantes do que a região anterior, tá? Mas não deixa de ser menos importante a anterior do que a posterior, tá? Então aqui na posterior nós temos então a espinha da escápula, que vai basicamente dividir, podemos dizer assim, na parte inferior e superior dela, não é bem ao centro, né, mas temos diversos músculos que vão estar relacionados com essa separação aqui, né, da escápula pela espinha da escápula. Se nós podemos tocar, palpar a escápula, né, na parte posterior então do nosso tronco. Se nós palparmos a escápula e seguirmos até o final dela, nós vamos encontrar então também o acrômio, que é outra região bem importante que vai ficar aqui na lateral do nosso ombro, basicamente. Logo abaixo do acrômio nós temos então a cavidade glenoide, né, que ela vai ser mais detalhada na próxima aula, quando nós vamos falar da articulação do ombro. Outras regiões importantes aqui, a borda medial da escápula, né, se vocês lembrarem, esses termos medial e lateral, a professora Daniela abordou nas primeiras aulas sobre os termos medial, lateral, inferior, superior, né? E então essa borda medial, ela recebe esse nomezinho porque ela fica mais próxima ao centro, né, daquela linha média do corpo. O outro lado da escápula então é chamado de borda lateral, e a parte inferior, né, da nossa escápula é chamada de ângulo inferior da escápula. Tá? Nós temos também o ângulo superior da escápula. A gente chama mais atenção para o ângulo inferior porque alguns movimentos que vão acontecer na escápula, né, pela escápula, eles vão ser denominados devido ao ângulo inferior ser rodado para lateral ou para medial durante alguns movimentos. Então, a cintura escapular ela vai apresentar basicamente três articulações, chamadas de acromioclavicular, externoclavicular e a escapulotorácica. A articulação acromioclavicular, né? Então vai ser uma ligação entre o acrômio e a clavícula. Então aqui nós temos, como nós tínhamos falado no anterior, sobre o acrômio, e aqui então a clavícula. Então nós vamos ter essa junção entre esses dois ossos que vai ser a articulação acromioclavicular. Então são realizados alguns movimentos de deslize apenas nessa articulação, e movimentos rotacionais. Então, claro que são movimentos muito pequenos, né, digamos assim, com amplitudes de movimento muito baixo, principalmente se comparado com outras articulações maiores, né? Se a gente for comparar com as articulações do cotovelo, do ombro, do próprio joelho, são movimentos muito amplos, né? E claro que a articulação acromioclavicular vai ser movimentos muito pequeninos, então de deslize e de rotação. A articulação externoclavicular, né, então vai ser essa articulação que vai ser a junção então entre o externo e a clavícula, tá?
Então, basicamente, a clavícula tem um papel importante, né, para evitar ou para impedir o deslocamento medial também do húmero. E essa articulação vai apresentar alguns movimentos de deslize apenas. Então, movimentos de deslize em protração e em retração. O que seria então o movimento de protração? É quando a clavícula ela vai ter um deslize para frente. O movimento de retração é quando o deslize da articulação, né, no caso a clavícula é deslizada para trás. Elevação, né, quando ela vai então, digamos assim, subir ou ir na direção acima, né, elevação. E a depressão, então, quando ela vai para baixo. Tá? Então, são movimentos apenas de deslize que essa articulação externa clavicular vai conseguir realizar. E a articulação escapulotorácica, acho que podemos dizer que dessas três articulações que nós vamos ver na cintura escapular, é aquela que consegue realizar mais, digamos, amplitudes maiores de movimento. Entretanto, ela é chamada de articulação não verdadeira. Por quê? Porque ela não possui todos os elementos que uma articulação ela possui, né? Por exemplo, ela não possui ligamentos, né? Que normalmente é um dos componentes ali que todas as articulações possuem. Então ela é chamada de não verdadeira por não possuir alguns elementos básicos das articulações. Mas ela é suportada, então no caso a estabilidade dela é suportada por alguns músculos, né? Tem a função também de guiar a cavidade glenoide para um contato ótimo do braço quando ele está em movimento, né? Então, como a gente consegue perceber aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, à medida que nós realizamos uma abdução do ombro, né, essa articulação escapulotorácica, que acabei não falando, mas é a junção entre a escápula e o tórax, ou então a escápula e as costelas, né? Então ela vai fazendo o que? Ela vai fazendo um movimento de rotação, né? Ou rotação para cima, por exemplo, esse movimento aqui, onde o ângulo inferior da escápula ele roda lateralmente, ou seja, ele se afasta da linha média do corpo. Então, por exemplo, durante o movimento de abdução do ombro, acontece esse movimento da escápula para fazer com que a cavidade glenoide ela possa direcionar melhor o húmero durante esse movimento, né? Então é uma articulação que ela apresenta bastante movimentos se comparados com as outras articulações. Os movimentos então da escápula, no caso da articulação escápulo-torácica, né? Nós temos então aqui a estrutura das duas escápulas em repouso. Então quais movimentos a escápula consegue realizar? Elevação, né? A partir da posição de repouso, então ela sobe, né? Ela se eleva, então é um movimento de elevação. O movimento contrário, depressão, né? Então quando ela tem é direcionado para baixo esse movimento. O movimento de protração, ou também chamado de abdução da escápula, que é quando então a escápula se afasta da linha média do corpo, né? Então nós estamos aqui representando esses desenhozinhos aqui como se fosse a estrutura da nossa coluna, né? E é nesse caso aqui a escápula está se afastando da nossa coluna. Então nós temos um movimento de abdução ou protração da escápula. E o movimento contrário, então, chamado de retração ou adução da escápula, que é então quando a escápula se aproxima dessa linha média do corpo, né? Se aproxima então das vértebras da nossa coluna. E aqui, né, o terceiro movimento, então, o terceiro grau de liberdade, podemos dizer assim, né, o movimento de rotação para cima, né, que é quando acontece o quê? O ângulo inferior da escápula ele se afasta da linha média do corpo, ele se afasta da coluna vertebral. Ou também, né, podemos pensar que é porque, né, no caso de rotação para cima, porque o ângulo, a cavidade glenoide ela direciona-se para cima, né? E o contrário, então, a rotação para baixo, que é quando então, a cavidade glenoide, nesse caso, ela começa a direcionar mais para baixo. Ou então também, né, podemos lembrar que é quando o ângulo inferior da escápula ele se aproxima das vértebras, né, da nossa coluna, ou se aproxima
linha média do corpo. Então são os movimentos que a escápula consegue realizar. Essa imagem aqui também mostra a mesma coisa, né? Agora uma imagem aqui de um rapaz fazendo uns movimentos, né? No caso de abdução, de protração, quando então a escápula se afasta da linha média do corpo, o movimento de adução, quando ela se aproxima, né, da linha média da nossa coluna, elevação quando ela vai para cima, depressão quando vai para baixo, rotação para cima, então o ângulo inferior da escápula se afasta da coluna, né, faz com que então a cavidade glenoide seja direcionada para cima, e a rotação para baixo, então a cavidade glenoide direcionada para baixo e o ângulo inferior da escápula se aproxima da coluna vertebral. Tá? Então são basicamente os movimentos que a escápula consegue realizar. Claro que são movimentos bem mais complexos do que as outras duas articulações que nós falamos agora há pouco. E agora, claro, a parte mais divertida, né, da nossa aula, que é falar sobre então, os músculos, né, que estão relacionados com essas articulações. Então, primeiramente aqui nós podemos falar sobre os músculos romboide, né, chamado romboide menor e maior. São esses dois músculozinhos aqui. Então, o músculo superior, esse em cima chamado de romboide menor, claro, pelo tamanho dele, e logo abaixo dele então o romboide maior. A gente vai falar sobre os dois juntos porque eles têm as mesmas funções, né, a mesma ação muscular, né, durante o movimento que eles vão realizar. Qual que é a origem deles? Né? Então, a origem do músculo romboide menor é na cervical número 7 até a torácica número 1. Então, tem uma origem bem em duas vértebras, enquanto que o romboide maior tem sua origem da torácica 2 até a torácica 5. E a inserção dos dois então, é na borda medial da escápula. Agora a gente vai ter que lembrar daqueles acidentes ósseos que nós falamos anteriormente. Então aqui a borda medial da escápula, né, como eu falei para vocês lá no início da aula, é a borda medial porque ela fica mais próxima da nossa coluna vertebral, que está aqui, a nossa coluna, né, ou a linha medial do corpo. Então, tanto o romboide menor quanto o maior, eles têm a inserção, né, nessa borda medial da escápula. E eles têm movimentos que são, né, a ação muscular idêntica. Né? Então eles fazem a retração da escápula, ou chamando também de adução. Ou seja, se a gente for pensar que quando esses músculos aqui eles contraírem, né, eles se encurtarem, eles vão fazer com que a escápula se aproxime da nossa coluna, ou seja, isso é chamado de adução da escápula. Além disso, eles fazem a rotação para baixo, ou também pode ser chamada de rotação medial. Pode ser que vocês leiam em algum livro que está escrito rotação medial. Por que rotação medial? Né? Então, porque seria o ângulo inferior da escápula se aproximando da linha média do corpo. Então, rotação medial. Né? Então, rotação para baixo ou rotação medial. É isso que vai acontecer também quando esses músculos se contraírem. E além disso também eles vão participar na elevação da escápula. Né? Lembram que a elevação da escápula é quando a escápula vai para cima. E aí a elevação deles é feita pelo nervo dorsal da escápula. Então aqui nós temos também uma imagem que mostra um rapazinho aqui fazendo um movimento, né, que vai ser bastante solicitado esses músculos aqui do romboide menor e maior, que é quando é feita uma puxada baixa, né, uma puxada baixa, fazendo ela com o cotovelo mais elevado. Isso vai fazer com que, né, a escápula se aproxime da nossa coluna. Então, toda vez que nós realizamos algum movimento, né, por exemplo, se for pensar principalmente em movimentos, né, na musculação, na academia, movimentos que fazem a escápula se aproximar da nossa coluna, os romboides são acionados. Né? Então, por exemplo, essa puxada baixa, né, ela vai ter uma importante também participação para a melhora da postura aqui, né? Porque se nós fortalecermos esses dois músculos aqui, a escápula ela pode ficar mais próxima então da nossa coluna, né? E aí também vai direcionar o ombro, né?
o nosso número um pouco mais para trás, né? No caso, a articulação como um todo, digamos assim. Então, por exemplo, pessoas que têm uma hipercifose, é importante o trabalho dos músculos romboides, né? O fortalecimento deles. Então, fazer movimentos que fazem as puxadas, né? Ou barras também, na academia são bem interessantes para trabalhar esses músculos aqui. Um músculozinho agora bem mais pequenininho, né, chamado de elevador da escápula. Bom, acho que já o próprio nome já fala a função dele, né? Então, esse músculo recebe esse nome devido à sua ação, né, a sua função dentro dessa nosso estudo. Então, a origem dele é nos processos transversos da cervical 1 até a cervical 4, aqui em cima, e a inserção no ângulo superior da escápula. E ele tem apenas uma função, que é fazer o quê? A elevação da escápula. Tá? Então, esse músculo, pessoal, ele é um músculozinho que muitas vezes ele pode apresentar dor ou desconforto nele. Ele e também trapézio. Né? Em que situação, por exemplo, quando a pessoa carrega algum objeto no ombro, principalmente por pensar por exemplo, uma mochila, uma sacola, que a pessoa coloca no ombro, vai forçar, né, com que a escápula, essa estrutura, ela fique em depressão. Então, esse músculo, o elevador da escápula, junto com o trapézio, que nós logo vamos falar dele, então são músculos que vão estar bastante contraídos. Então, a pessoa pode sentir um desconforto ou dor no músculo elevador da escápula. Se a gente for pensar, por exemplo, em situação que carregam esse tipo de peso, né, é bastante comum alguns estudos mostrarem que crianças, né, em idade escolar, quando carregam mochila, por exemplo, elas têm desconforto ou dor, né, no ombro. Normalmente associada a essa dor, desconforto muscular. Né. Então, o pessoal que é da licenciatura, né, pode ser até um assunto interessante para abordar numa aula de educação física escolar. A importância, por exemplo, do peso que é elevado na mochila. Né? Normalmente é no máximo até 10% do peso corporal. Mas, né, carregar então peso no ombro, né, uma mochila, por exemplo, pode causar um desconforto no músculo elevador da escápula. Tá bom? Então, esse músculo ele tem inervação, né, então, pelo nervo da escápula, na cervical 5 e nos ramos da cervical 3 e 4. Outro músculo agora que a gente vai falar é um pouco maior, um músculo bem mais extenso, né, do que esses outros que a gente acabou de ver anteriormente. Então, o músculo trapézio, né, um músculo grande, né, recebe esse nome devido ao seu formato também, né, e ele pode ser subdividido em 3 partes. Né. Então, nós vamos subdividir ele aqui, né, os livros, tá, essa subdivisão, em fibras superiores, como a gente está vendo aqui nessa imagem, as fibras mediais e as fibras inferiores, tá? Ou também chamada de descendente, intermédia e ascendente. Tá? Então, essas 3 porções de diferença elas vão ter origem e inserções também em locais diferentes da nossa estrutura corporal. As fibras superiores, né, essas vermelhas aqui mostrando nessa imagem, vão ter a sua origem na protuberância occipital, ou seja, lá na base do crânio, né, na parte posterior então, da nossa cabeça, na base do crânio. As fibras médias, então, da cervical número 7 até a torácica 3. Está mostrando aqui, então, essa partezinha aqui amarela. E as fibras inferiores nos processos espinhosos da torácica 4 até a torácica 12. Então vai ser um pouco mais extensa aqui essa porção da origem da parte das fibras inferiores. Inserção. Né? Então as fibras superiores na face posterior da clavícula. As fibras mediais na borda superior da espinha da escápula e as fibras inferiores na parte lateral da clavícula, também no acrômio e na espinha da escápula. Né? Então nós temos um pouquinho mais de locais de inserção das fibras inferiores. Então,
pelo fato de serem fibras com origens e inserções em locais diferentes, apesar de ser do mesmo músculo, elas vão ter, né, funções também, né, um pouquinho diferenciadas umas das outras. Ou ações, né, musculares. Então, a ação muscular das fibras superiores, né, essas fibras que estão localizadas nessa região aqui, elas vão fazer então uma função importante de elevação da escápula, rotação e extensão do pescoço. Então, devido à sua origem ser aqui nessa base do crânio, né, na parte posterior da nossa cabeça, então elas vão ter uma função importante na extensão do pescoço. As fibras médias, elas vão fazer também a elevação da escápula, e elas vão fazer a retração e a adução da escápula. Então, se a gente for lembrar, né, que é outro músculozinho que vai ter essa função de fazer a retração, os romboides, né? Então, toda vez que a gente faz os movimentos lá na musculação, por exemplo, das puxadas, que a gente vai, né, ativar, solicitar os romboides, essas fibras mediais do trapézio também são ativadas. E as fibras inferiores, então, elas vão fazer a depressão da escápula, né? Então, olha só, a gente pode ver aqui que são duas funções bem diferentes, né? As fibras superiores fazem a elevação, as inferiores fazem a depressão da escápula. Além disso, vão fazer também a retração, né, e a rotação para cima da escápula. Lembrando que a rotação para cima é quando a cavidade glenoide é direcionada para cima. Ou, também podemos lembrar que o ângulo inferior da escápula ele acaba se afastando da coluna. Tá? Então, o trapézio é inervado pelo nervo acessório, né, que é o nervo craniano 11 e pelos nervos do plexo cervical da C2 e C4. Um outro músculo aqui bem importante nessa região aqui, né, é o músculo serrátil anterior. O músculo serrátil anterior também vai ter origem nas 9 costelas, nas primeiras 9 costelas. Chamadas de superiores, ou podemos dizer que é as primeiras 9 costelas. A sua origem. E a inserção é na parte interna da escápula. Então ele vai ter uma função bem importante aqui na estabilização da escápula também, né? Então lembrar, por exemplo, que na articulação escápulo-torácica nós não temos ligamentos, né? Então a estabilização da escápula no tórax ela depende muito de músculos. Então esses músculos que fazem isso é o serrátil anterior. Então, quais são as funções, né, ou as ações do serrátil anterior? Fazer a protração ou a abdução da escápula, né? Então, a gente tinha visto lá músculos que faziam o quê? A adução, né, da escápula. E, nesse caso, o serrátil anterior vai fazer a abdução, que é o quê? É afastar a escápula da linha média do corpo, né? Afastar a escápula, então, das nossas vértebras lombares, nossas vértebras da nossa coluna. Bom, além disso, então, uma função muito importante, né, pessoal, é fixar a escápula nas costelas, né, ou seja, fazer essa estabilização, digamos assim, da escápula. Então, por exemplo, quando nós formos fazer movimentos com a articulação do ombro, que é, por exemplo, fazer uma elevação lateral, uma abdução do ombro, o serrátil anterior ele acaba fazendo uma contração isométrica para estabilizar a escápula no tórax, né, nas costelas, para poder permitir então a movimentação de uma outra articulação, né? Então muitas vezes o serrátil anterior pode ser um músculo difícil de se trabalhar, né, porque ele faz movimentos bem específicos e movimentos mais difíceis de ser realizados comparado com outros, né? Que é fazer então, no caso, por exemplo, a abdução da escápula, mas quando a gente faz alguns movimentos com a articulação do ombro, ele acaba fazendo o quê? Contrações isométricas, né, para poder estabilizar a escápula, né, e aí permitir com que outra articulação possa se movimentar de forma mais livre. E a inervação dele é pelo nervo torácico longo. O músculo peitoral menor, então é outro músculo aqui dessa nossa região da cintura escapular, né? Então a gente tem que lembrar
o peitoral menor, pessoal, ele não vai fazer os movimentos que o peitoral maior faz, ou ação muscular, né? Então, o pessoal muitas vezes, o peitoral menor faz as mesmas coisas que o peitoral maior faz. Não, porque a origem deles é totalmente diferente um do outro, tá? Então, o peitoral menor, pessoal, aqui vocês devem lembrar que nós falamos logo no início da aula, esse acidentezinho ósseo aqui, então é vista anterior, né? Essa imagem aqui é uma vista anterior do esqueleto. Aqui nós temos, né, nessa partezinha mais pretinha aqui, escura, a escápula, vista anterior, e essa estrutura aqui o que é? Nada mais é do que o processo coracoide. Eu estava já confundindo aqui porque é um pouquinho mais confuso aqui. A inserção, desculpa, do processo do peitoral maior é no processo coracoide. E a origem é na terceira, quarta e quinta costela, né? Porque a gente sempre pensa, né, então, ou confunde um pouquinho algumas vezes essa questão da origem e inserção, né? Mas a origem é sempre num osso mais fixo, né? A gente sempre tem que pensar nisso, a origem é um osso mais fixo. Então, quando a gente for pensar aqui no peitoral maior, onde é que é mais fixo? Escápula ou costelas? As costelas são mais fixas, né? As costelas não vão ter movimento aqui praticamente. A escápula vai, né? Então, a origem é nas costelas, na terceira, quarta e quinta, e a inserção é no processo coracoide aqui da escápula, tá bom? E a ação do peitoral menor, fazer a depressão da escápula, ou seja, o que é a depressão da escápula? Lembrando então que é quando a escápula vai para baixo. Além disso, faz a protração da escápula, né? Que é fazer o quê? Afastar a escápula da linha média do corpo, ou afastar a escápula da nossa coluna, e além disso fazer também a rotação para baixo da escápula, né? Que é fazer o quê? Então, a para baixo é fazer com que a cavidade delenoide seja direcionada para baixo, ou então, lembrando também que o ângulo inferior da escápula ele se aproxima da nossa coluna. Tá bom, pessoal? Então, lembrar da origem, da inserção desse musculozinho aqui, tá? Que é bastante importante também. Então, ele vai ter inervação pelo nervo peitoral medial. E o nosso último músculozinho aqui, então, é uma aulinha curtinha, são menos músculos, né, pessoal? Até porque são, apesar de 3 articulações, 2 articulações praticamente não apresentam movimentos amplos, né? E basicamente só os movimentos da nossa escápula que são maiores. Então, o nosso último músculo aqui é um músculozinho muito pequenininho, chamado de subclávio. Ele tem a origem na face superior da primeira costela, né? Então, aqui nós temos a primeira costela, a origem dele, então, é na costela, nessa primeira costela, e a inserção dele é na clavícula. Tá? Então, ele tem uma função importante, que é estabilizar a articulação externo-clavicular, né? Que é essa junçãozinha aqui em cima, que estou apontando aqui, com a seta, que é onde tem a junção do externo com a clavícula, tá? E além disso também ele vai fazer a depressão da clavícula, vai fazer então movimentos de deslize da clavícula para baixo. Ele vai ser inervado então pelas fibras nervosas da cervical 5 e 6, tá bom? Então aqui também outra imagenzinha do músculo subclávio. Então, pessoal, seria isso na nossa aula de hoje, tá bom? Deem uma olhadinha, esses músculos, né, são bem importantes, alguns aqui com funções mais estabilizadoras, né, como falamos ali do serrátil anterior, mas também que tem algumas funções de movimento na escápula que são importantes, né, outros músculos ali também relacionados com a nossa postura, por exemplo, os romboides, né, ou também o próprio trapézio, tá? Então, dão uma analita, qualquer dúvida vocês podem enviar mensagem para mim, para a Dani, para o nosso aluno lá também que está fazendo monitoria na disciplina, agora fugiu o nomezinho dele, mas enfim, vocês podem entrar em contato conosco aí, tá bom? Pessoal, na próxima aula, então, dia 8/3, né, nós temos então uma aula de cinesiologia da articulação glenohumeral do ombro, então vai ser uma aula síncrona, tá bom? Então é importante vocês dar uma estudadinha nessa aula de hoje,
principalmente nesses acidentes ósseos que nós falamos hoje ali na escápula, porque quando a gente for falar sobre a articulação do ombro, grande parte também dos nossos músculos vão ter origem, ou a inserção, mas principalmente a origem nesse ossinho da escápula, tá bom? Então é importante vocês darem uma estudadinha nisso ali. Tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. Boa tarde.